Notícia exclusiva que a nossa equipe de Brasília conseguiu apurar, a equipe da Jovem Pan News. Preste atenção. Polícia Civil do Mato Grosso investiga a morte de um homem de 42 anos após uma discussão política no interior do estado. Quem tem as informações é o repórter Bruno Pinheiro, que fala ao vivo de Brasília. Pois não, Bruno? Olá, William, você uma ótima noite. A quem nos acompanha nesta quinta-feira, de diversas informações, entre elas essa história exclusiva da Jovem Pan. A gente acompanha uma história na zona rural do município de Confresa, no interior do estado de Mato Grosso. Um homem de 42 anos acabou sendo assassinado. A motivação que foi confessada seria uma discussão sobre eleições. O homem que acabou sendo assassinado era um apoiador nas redes sociais, onde ele estava, do ex-presidente Lula, que também disputa as eleições. Já o autor do crime seria o apoiador do presidente Jair Messias Bolsonaro, que é candidato à reeleição nas eleições de outubro de 2022. Segundo as informações, William, que eu obtive hoje com homens da Polícia Civil que acompanham essa investigação, essa discussão foi numa zona rural, num serviço, numa espécie de uma cerâmica, onde o homem era funcionário, e começou uma discussão sobre as eleições. E durante um certo momento, o apoiador do presidente Jair Bolsonaro disse que ficou irritado e fora de si, e eles entram numa luta corporal. De repente, nessa luta corporal, a situação fica inflamada e o uso de uma faca é feito durante a discussão. O apoiador do ex-presidente Lula acabou sendo esfaqueado até a morte. O homem, de fato, acabou tendo o corpo jogado numa região de mata que foi localizado na manhã de hoje, nesta quinta-feira. Essas imagens obtidas através da nossa equipe de reportagem relata muito bem a arma do crime que foi utilizada, ensanguentada, e segundo informações, William, os golpes de faca atingiram a região do olho, do rosto do homem de 42 anos. Essa informação, esse caso continua sendo investigado. Rapidamente, homens da Polícia Civil do estado de Mato Grosso conseguiram identificar o autor do crime e ele foi levado à sede da Polícia Civil no município de Confresa, no interior do estado de Mato Grosso, nesta quinta-feira. William. Bom, nós tivemos também com grande repercussão no início de agosto, né? E isso virou manchete no estado inteiro. Bolsonarista que matou petista, muito em função dessas disputas envolvendo ideologia. Bruno, a gente inclusive conseguiu contato com o delegado Ígio Rafael, que é responsável por esse caso, que está analisando. Doutor, muito boa noite, William Travassos falando. Senhor, nessa investigação, como o senhor vai colocar no papel a configuração desse crime? Ele entra como crime político? Isso aparece nos autos? Primeiramente, boa noite. Hoje pela manhã, deparamos aqui com essa situação, trazida a priori pela Polícia Militar, tendo em vista que o autor, ele procurou o hospital aqui da cidade em razão de alguns ferimentos também que ele tinha, e diligentemente as equipes aqui da delegacia empreenderam diligências no sentido de localizar a arma do crime e também de conduzir o suspeito até o local para que ele apontasse as demais armas e toda a dinâmica dos fatos. Então, diante disso, aqui na delegacia ele também informou que a motivação ela era política, né? Que o principal motivo era política, isso consta nos autos, consta no termo de interrogatório dele, e, além disso, o motivo torpe e também o motivo cruel, né? Que ele utilizou para ceifar a vida da vítima. Então, tudo isso ela vai constar nos autos, já foi encaminhado ao judiciário, que tem um prazo de 24 horas para proceder com a audiência de custódia, e o magistrado ele vai decidir pela liberdade ou pela prisão, a manutenção da prisão preventiva do autor do fato. Bom, eu vou passar a palavra para o Emanuel Pessoa,
E só uma observação, doutor Igor, eu citei o caso do Jorge Guaranho, que matou o Marcelo Arruda. Isso foi no dia 9 de julho, em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante uma festa. Emanuel? Em primeiro lugar, é óbvio que todos os homens de bem, todas as pessoas de bem, elas abjuram a violência e especialmente a violência política. A gente tem que tomar cuidado para que esse episódio não seja utilizado como uma generalização tosca, porque a gente pode verificar que amanhã vai ter as notícias de que bolsonarista matou petista. E se fosse o contrário, poderia até haver a notícia, petista matou bolsonarista. Na verdade, é uma briga por motivo torpe, mas que não deveria ser generalizada para que se pareça que um determinado grupo político é violento ou que um determinado grupo político ele está sob ameaça por conta das suas opiniões. Isso não acontece, isso é um caso isolado, e eu já vi nesse caso anterior que você mencionou, que aconteceu no Sul, pessoas fazendo generalizações que não são adequadas, até porque a maioria das pessoas no Brasil, independentemente de suas posições políticas, são pessoas pacíficas. Então, desejo ao delegado que ele consiga efetivamente fazer a investigação da melhor forma para que a pessoa que cometeu esse crime possa ser punida dentro dos rigores da lei. Isso é uma amostra viva também, William, de que o Brasil deveria aproveitar uma oportunidade como essa, de um crime bárbaro, estúpido como este, para rever essa decisão tacanha da Suprema Corte de que as prisões precisam esperar a bilionésima instância em vez de acontecerem logo. Se nós tivéssemos um sistema punitivo mais efetivo, eu tenho certeza que o delegado não estaria tão ocupado como ele está com tantos crimes violentos na região em que ele está. Então, delegado, muito bom trabalho para o senhor, nosso todo apoio à polícia, o senhor merece todo o suporte da população brasileira. Doutor Igor Rafael, nas imagens que nós mostramos, eu vou pedir à equipe para rodar de novo, mostra uma área, uma estrada de chão batido, aparece uma faca, inclusive nessa imagem, uma área bem afastada, isso é no Mato Grosso. Eu pergunto ao senhor, nessa investigação preliminar, aparece consumo de bebida alcoólica? Perfeitamente. Ambos trabalhavam em uma cerâmica, cortando lenha numa zona rural da cidade, de Confresa, para ser queimada essa lenha numa cerâmica. E no momento do acontecido, só estavam os dois consumindo bebida alcoólica e começaram uma discussão, começaram um debate sobre política. Nesse debate, começou a ficar acalorado e, segundo consta no interrogatório do autor dos fatos, a vítima, ele desferiu um soco no rosto do autor e entraram em luta corporal. Depois amenizou, a situação e a vítima, ela veio novamente com uma faca, que, em detrimento disso, entraram em luta corporal novamente. E o autor do homicídio, ele tomou a faca, a vítima correu, ele correu atrás, conseguiu alcançar com a facada nas costas. Depois que a vítima caiu, ele desferiu mais várias facadas, cerca de 15 facadas na região do rosto. Depois adentrou na casa, voltou, pegou um machado e tentou dar um golpe para decapitar a vítima. Então, é um fato realmente isolado, A motivação é uma motivação política, mas não uma motivação geral, Só estavam os dois, começaram a debater sobre política, e daí junta com bebida, com torpeza, e começa a entrar em outras vias mais delicadas e termina em uma situação como essa. Então, doutor Igor Rafael, quando a gente fala em motivação política, eu fico numa dúvida como espectador da sua fala, das imagens, desses relatos, porque eu vejo dois homens bebendo no meio do nada, discutindo, e isso poderia ter sido um assunto sobre mulher, sobre carro, sobre qualquer outra coisa. Na verdade, nós temos ali o álcool como um fator que tira a razão do ser humano e desperta ali talvez uma agressividade por parte deles. Só acredita que o fato deles estarem discutindo política é relevante nessa investigação, ou o que realmente predomina é o fato de atentar contra a vida do outro usando uma faca? Na verdade, a questão política, ela só acalorou os ânimos.
A verdade, a autuação no auto de prisão em flagrante foi pelo homicídio qualificado pela torpeza e pela modalidade cruel, né? Tanto cruel quanto a torpeza, foi duplamente qualificado. Então, a motivação política, ela poderia ter sido qualquer outra motivação, no nosso entendimento, né? Poderia ter sido qualquer outra motivação, poderia ter sido uma motivação de um time de futebol, poderia ter sido uma motivação de um jogo qualquer, mas nesse contexto de bebida, nesse contexto de isolamento, nesse contexto que se deu a dinâmica dos fatos, o estopim foi do debate político, né? Um defendendo um candidato a presidente e outro defendendo o outro. Como os ânimos se acaloraram, terminou nessa situação trágica. O professor Marcos Vinícius Freitas tem uma pergunta para o senhor. Eu ouvi a questão do William e eu achei muito importante, porque você pode ter múltiplos fatores nesse processo todo. Mas a minha pergunta, delegado, aliás, são duas perguntas aqui que eu gostaria de fazer. Em primeiro lugar, por que existe este menosprezo à vida que a gente observa no Brasil com relação a essa fatalidade, essa questão de mortes tão frequente? O que estimula a nossa sociedade a ser uma sociedade que não tem respeito à vida, em que morrer, né? Eu me lembro de um professor que dizia que você tem direito a matar uma pessoa e ser réu primário. Então eu queria saber por que existe isso e se lhe preocupa uma flexibilização na questão de porte de armas, esse tipo de coisa, o que pode acontecer? São essas duas questões que eu gostaria de fazer. Hoje em dia, nós deparamos aqui no nosso convívio policial realmente com a banalização da vida. Então, atualmente, mata-se por qualquer coisa e por quase nada. Então, a banalização da vida, hoje em dia, ela é um fator corriqueiro no nosso cotidiano policial. Eu não considero demasiadamente ou um fator primordial esse avanço do armamento no país. Até porque, tendo em vista as estatísticas não demonstram de fato que quanto mais armas a gente tem nas mãos de cidadãos, vamos dizer assim, cidadãos treinados, cidadãos, vamos dizer assim, que têm uma capacidade para usar uma arma de fogo, estão ligados diretamente aos índices criminais. Nós vemos, né, aqui no nosso cotidiano policial, que as armas que chegam na nossa instituição ou que chegam aqui para serem lavrados autos de prisão em flagrantes por porte ilegal de armas, são armas sem registros, são armas que entram ilegalmente no país através das fronteiras terrestres e marítimas. Então, eu particularmente não vejo, assim, estatisticamente, uma correlação entre o aumento de armas legais no país com o aumento de crimes. Até porque, nessas regiões isoladas como nós vivemos, aqui no Mato Grosso, principalmente nessa região que eu estou, mata-se muito a golpes de faca, a golpes de machado, a golpes de arma branca, ou então de armas artesanais, muito utilizadas na região rural aqui da cidade. Então, no nosso contexto rural aqui, no nosso contexto de uma cidade, um território um pouco mais isolado, não influencia tanto essa questão de armas legais nas mãos de pessoas que têm um certo tipo de treinamento para isso. Talvez em áreas ou em capitais tenha uma estatística diferente, mas na nossa região em si, a gente ainda vê muitos crimes praticados por armas brancas e por armas artesanais. Aqui na nossa delegacia, quando a gente vai fazer uma estatística, nós podemos comprovar que a maioria dos crimes são de armas brancas e também de armas artesanais, espingardas artesanais, espingardas que usam apenas um tiro, como o pessoal chama aqui, aquelas espingardas de monotiro, de retrocarga. Então, esse o panorama que eu trago aqui da nossa região. Pode ser que em outras regiões, como capitais ou outros locais, seja diferente. A nossa região aqui, uma região um pouco isolada, é mais ou menos isso que acontece. Igor, o Bruno Pinheiro está pedindo a palavra, eu já vou passar para você, Bruno, mas eu só queria chamar a atenção, Igor, para a sua fala,
que os crimes com arma branca, eles acontecem com muita frequência nessa região. E aí eu gostaria de te fazer uma pergunta para o senhor. O álcool, ele sempre aparece nesses crimes relacionados à arma branca, ou ele tem um papel muito importante? Porque se ele tem, e se ele aparece com muita frequência nos crimes que acontecem aí no Mato Grosso, eu não sei se a manchete deveria ser: 2 homens alcoolizados discutem e um acaba morto, e desconsidera o fato deles estarem falando sobre política, porque na verdade o fato mais real e cotidiano nesta região são pessoas embriagadas que perdem razão e acabam usando uma arma branca para matar o outro. É isso? Perfeito. Estatisticamente, aqui na nossa região, é basicamente isso. É o álcool, a embriaguez, ligada diretamente à posse e o porte de arma branca e, em alguns casos, arma de fogo, que geram um resultado morte. Então, na nossa região, e em grandes porcentagens dos homicídios que acontecem aqui na nossa região são em regiões isoladas. Já tivemos outros casos aqui também de pessoas que entraram em discussão em áreas isoladas e chegaram a atentar contra a vida um do outro. Bruno Pinheiro. Sim, eu fiquei com uma dúvida sobre os envolvidos, tanto a vítima quanto esse autor, o Rafael, se ambos utilizavam as redes sociais, se a investigação já conseguiu identificar alguma divulgação, se eles compartilhavam informações sobre as eleições de ambos os candidatos nas redes sociais, e se o Rafael, que é o autor do crime, chegou a se mostrar que está arrependido diante de toda essa situação. Bruno, é o seguinte, depois de todas as diligências que nós realizamos e chegamos à autoria, né, do crime, nós diligenciamos novamente, em continuidade, depois já que o autor estava detido aqui na delegacia, nós encontramos o celular dele. O celular dele foi encontrado dentro de um carro, junto com as roupas dele. Então, nós vamos, a priori, solicitar autorização ao juiz competente para acessar os dados desse celular dele, e a partir desses dados, da extração desses dados e da análise desses dados, a gente pode responder com mais precisão e com mais veracidade essa informação de se ou como ele atuava nas redes sociais. Se ele era assíduo nas redes sociais, se ele fazia postagens nas redes sociais, ou se foi uma mera discussão, um mero debate. Numa verificação preliminar, como se exige no auto de prisão em flagrante, uma verificação sumária, que nós temos que decidir tecnicamente, dentro de 24 horas no máximo, sobre os fatos, o que a gente tem para passar é isso. Ele confessou, o que ele falou foi que ele tinha essa motivação baseada nessa discussão em torno da política, né, presidencial, um defendendo um candidato, outro defendendo o outro, mas as investigações elas continuam, e a partir do momento que nós tivermos mais dados, a gente vai robustecer mais ainda os fatos, e isso vai para os autos de inquérito futuramente. Emanuel. Doutor, o senhor me perdoe, mas eu tenho muito receio de nós estarmos vivendo uma banalização do que seria uma motivação política de crimes. O William colocou muito claro quando perguntou para o senhor, e o senhor afirmou categoricamente que os dois estavam bebendo. Eles podiam estar discutindo se o 15 de Piracicaba e o Asa Branca deviam participar ou não da Copa Libertadores, e podiam ter matado um ao outro por conta disso. O fato deles estarem discutindo um tema que é inflamado não significa que a motivação é política, porque se a motivação fosse política, doutor, o senhor me perdoe, o cidadão que cometeu o crime, ele teria pegado a faca dele e se dirigido ao diretório do Partido dos Trabalhadores, teria saído matando todo mundo. A minha preocupação, doutor, é que quando a gente faz uma investigação dessa natureza, nós estamos, na verdade, insuflando a sensação e a percepção geral de que o Brasil tem crimes de motivação política
que não são coisas comuns à natureza da nossa população. Eu tenho muito receio, doutor, que muitas vezes esse tipo de acontecimento possa vir a ser manipulado, como aconteceu, por exemplo, na Venezuela. Maduro manipulou isso claramente para passar a lei do ódio e acabar com a liberdade de imprensa, acabar com o pluralismo político. Eu entendo que quando o senhor faz o seu trabalho, o senhor precisa perseguir todas as avenidas de investigação, todos os caminhos investigatórios. Mas me parece, doutor, eu também sou jurista, me parece claramente que o problema aí é a tal da cachaça. Me parece aí que nós temos 2 sujeitos que teriam incorrido nesse tipo de situação se eles tivessem discutido absolutamente qualquer assunto inflamado. Então, doutor, antes da gente imaginar que é um crime político, a gente tem que imaginar que isso, na verdade, é um crime etílico. E, sinceramente, doutor, eu vejo que muitas vezes o trabalho da polícia, infelizmente, acaba sendo um trabalho de enxugar gelo, porque o senhor vai prender esse sujeito, ele provavelmente, se não tiver antecedentes, vai sair na audiência de custódia. Se não sair na audiência de custódia, ele vai ficar em liberdade até a 30ª instância. O crime dele vai prescrever e o sentimento de sensação de insegurança da população brasileira só cresce. Enquanto que, na verdade, as estatísticas mostram que o aumento do uso das armas de fogo no Brasil correspondeu a uma redução absurda no nível de homicídios. O Brasil conseguiu reverter essa trajetória nojenta de crescimento do número de homicídios que a gente vinha verificando aí desde 2002, 2003, desde o Estatuto de Desarmamento. Então, efetivamente, uma população armada, claro que com testes que permitam que o armamento só chegue em mãos de pessoas psicologicamente saudáveis, a população armada é uma população capaz, efetivamente, de pôr o medo no coração dos bandidos e fazer eles pensarem 2 vezes. Então, doutor, eu espero realmente que a investigação do senhor mostre aí as motivações, mas eu não consigo imaginar isso como uma generalização para a gente ter a questão de motivação de crimes políticos no Brasil. A gente quer importar esse tipo de problema que a gente vê no exterior, que são explicações muitas vezes simples e diretas para problemas muito mais complexos, que às vezes passam pelo esgarçamento do tecido social, desfazimento das famílias, empobrecimento da população, falta de educação e ausência de punibilidade efetiva. Doutor Igor Rafael. Em cognição sumária, né, é o que eu tinha falado anteriormente, em nenhum momento aqui nós estamos na Polícia Civil, nem eu, nem o outro delegado titular, a gente levantou nenhuma hipótese de crime político. Por enquanto, nós não levantamos hipótese de crime político. É tanto que nós autuamos ele na qualificadora da torpeza e da crueldade. Então, uma motivação política, a gente só pode dar essa certeza depois que nós analisarmos todos os dados do celular, depois que a gente, com mais calma, tocar a investigação dentro do prazo do inquérito policial e lá no final a gente relatar o inquérito. Mas, a priori, o crime, ele foi um crime torpe e cruel. A motivação política ou generalização política não saiu aqui de dentro da nossa unidade policial. Até porque nós sabemos o quanto é delicado esse tema atualmente, né? Principalmente quando a gente se fala de política, há uma dicotomização, há uma divisão no nosso país entre esquerda e direita, entre candidato X e candidato Y, e é muito temerário quando a gente fala de motivação política. O que a gente traz aqui são fatos de uma confissão formalizada em um termo de interrogatório. Então, a formalização do que foi dito e a motivação do que gerou o resultado mortis foi o que consta no termo de interrogatório do autor. Mas em nenhum momento aqui da nossa delegacia saiu um termo ou alguma generalização política. Professor assim, Marcos foi por causa da política ou foi por causa disso. Como a gente já tratou anteriormente, poderia acontecer por qualquer tema. Futebol, religião, sei lá, mulher, qualquer tema. Então, em cognição sumária, nas 24 horas que a gente tem para decidir sobre a lavratura do auto em flagrante ou não, é o que a gente conseguiu coletar até o momento. No entanto, as investigações continuam, como eu falei,
e a gente pode robustecer ainda mais os fatos e dirimir qualquer dúvida que tenha ainda pairando aí nesse fato, na dinâmica dos fatos. O professor Márcio Vinícius gostaria de fazer uma observação. Permita-me, William, aqui dizer uma coisa que eu acho importante. Eu acho que nós precisamos definir bem o que é crime político no Brasil. Não é? Porque você matar um outro cidadão porque você estava discutindo sobre política, isso para mim não vai caracterizar nunca como um crime político se nós pensarmos e formos analisar efetivamente o que é crime político, né? Você tem que ter alguns outros elementos para caracterizar justamente o objetivo, qual é o... Não é uma briga entre dois cidadãos que estavam ali alcoolizados. A minha única discordância, em que pese a admiração que eu tenho pelo Emanuel, é que eu acho que essa questão de importar, né, importar essa ideia de crime político e mesmo essa ideia de que a sociedade fica mais liberal e mais segura com essa questão de armamentos, não que eu seja contrário, mas eu acho que isso não é o que resolve o problema brasileiro. O que a gente precisa, e o delegado com certeza pode confirmar isso, é que nós precisamos de uma polícia melhor preparada. Claro que não vai poder estar presente em todo o estado, mas tenho certeza que o delegado precisa de gente, precisa de equipamentos novos, precisa de carros novos, ao invés de nós adotarmos aí algumas políticas que a gente importa aquele discurso norte-americano, sendo que a sociedade norte-americana, e o Manuel sabe muito bem disso, não é um dos lugares mais seguros para você transitar hoje em dia, não é? Então, a Suíça, sim, a Suíça tem porte de armas, tudo isso é super seguro. Eu me sinto muito mais seguro andando em Zurique do que andando em Washington e Nova York. Mas não é essa questão que eu acho que faz a resolução do problema. O delegado há de conver que, com certeza, a polícia, no local em que ele se encontra, não tem a capacidade de atender e mesmo de ser o elemento fundamental da segurança na região. Concorda, delegado? Na verdade, o que a gente busca, né, e a utopia era que ninguém andasse armado, só os órgãos de segurança andassem armados. Só que isso é utopia. A gente não vai chegar nisso nunca, tão cedo. Então, eu concordo com o Emanuel no quesito quando ele fala de que as armas que entram legalmente no país, elas estatisticamente, elas não têm uma correlação com o aumento dos crimes, até porque essas pessoas, elas passam por testes, tanto psicológicos quanto teste de tiro, para poder ter uma posse de arma de fogo, seja ela na Polícia Federal ou seja ela filiada a um clube de tiro. E, por outro lado, no outro giro, quando a gente traça o panorama criminológico, a gente vê que a massa de armas que chegam no Brasil são armas trazidas de países vizinhos. Então, elas cruzam as fronteiras e chegam nos morros do Rio de Janeiro, chegam efetivamente nas favelas e nas comunidades de grandes centros urbanos. Então, não está ligado diretamente às armas que são legitimamente, vamos dizer assim, acessadas por atiradores ou então por pessoas que querem ter a posse, mas por aquelas pessoas que querem um acesso fácil, rápido, que vão buscar ali na fronteira ou em qualquer outro lugar esse armamento de maneira mais rápida, ágil e um armamento mais pesado, né? Professor, o senhor está pedindo a palavra. A questão do aparato. Delegado, o senhor tem um aparato necessário para combater o crime na sua jurisdição, sim ou não? Não, nós ainda precisamos, em que pese nós temos uma polícia judiciária civil aqui no Mato Grosso extremamente atuante, ainda precisamos de mais reforços. A polícia judiciária aqui no Mato Grosso, ela vem se modernizando, ela vem se equipando, né? Estamos recebendo equipamentos novos, estamos investindo em tecnologias para dar um melhor atendimento, até porque nós vivemos um estado gigantesco, né? Então tem que ter toda uma logística diferente, mas ainda precisamos melhorar muito, precisamos evoluir muito, para cada vez mais a gente poder entregar ao Judiciário e ao Ministério Público uma investigação qualificada. Então, a finalidade da nossa Polícia Judiciária Civil é entregar uma investigação qualificada. Bom, então, para isso, nós precisamos de todo o aparato. Quanto mais gente, quanto mais armas, quanto mais tecnologia, softwares, melhor para a gente. Nos microfones da Jovem Pan, o delegado Igor Rafael, de Mato Grosso.
Igor, eu queria agradecer a sua participação. Como o senhor falou, nós estamos num momento de muita polarização e provavelmente podem usar este crime como exemplo para mostrar essa rivalidade e a gente criar mais tensão no Brasil, quando na verdade é importante trazer à luz dos esclarecimentos os fatos. E isso é muito importante de como isso tudo aconteceu. Queria muito agradecer a sua gentileza de participar aqui na Jovem Pan News. Transmita, por favor, os nossos cumprimentos ao chefe da Polícia Judiciária, ao secretário de Segurança e todos os policiais que hoje atuam, seja na Polícia Civil ou na Polícia Militar, na Segurança Pública do Estado do Mato Grosso. Aproveito também, agradeço a participação do jornalista Bruno Pinheiro, que fala ao vivo de Brasília. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês. Doutor Igor. Eu que agradeço, coloco aqui a Polícia Judiciária Civil à disposição. Nossa intenção e nosso objetivo, como eu falei, é sempre entregar uma investigação qualificada, sem generalizações, sem demagogias, baseado em análises técnico-jurídicas e baseado em provas, em elementos informativos robustos. Então, inicialmente, o que a gente tem é essa motivação falada pelo próprio autor e que mais para frente nós vamos robustecer esses fatos, vamos ver qual é realmente a dinâmica que se deu baseada em outros elementos que serão colhidos nos autos de inquérito e futuramente a gente vai ter uma investigação qualificada a ser entregue ao judiciário. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Bruno Pinheiro, qualquer novidade nesse caso ou em outros chamados de Brasília, é só acionar a gente aqui em São Paulo.